que sexta-feira vai ser a aula teórica, tá? Vou dar aula de rim, que aí na terça é feriado, na quarta a gente faz a prática de rim. E vai ser híbrida. Quem estiver aqui assiste, quem não assiste de casa. Tá melhor. Então, nessa aula a gente vai estudar o intestino grosso, né? Conforme vocês estão vendo aqui nessa imagem, o intestino grosso, ele se localiza, assim, principalmente contornando aqui a cavidade abdominal. E a última parte do intestino grosso, que é o reto com o canal anal, ele já penetra aqui na cavidade pélvica. Então, essa parte final do intestino grosso, a gente não vai estudar por enquanto, vamos estudar só na unidade mesmo de cavidade pélvica. O intestino grosso, como o nome já está dizendo, ele é a parte mais calibrosa do intestino, mas também é a mais curta. Mede aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Quando o conteúdo que já sofreu a absorção dos nutrientes chega aqui no intestino grosso, esse conteúdo chega numa consistência semilíquida, como uma diarreia. Aí o intestino grosso, as paredes do intestino grosso vai absorver água e alguns sais minerais e vai transformando esse conteúdo semilíquido em um conteúdo mais sólido, que são as fezes. As fezes vão sendo transportadas aqui ao longo do intestino grosso até serem armazenadas aqui no reto, colo sigmoide, até acontecer a evacuação, que é a eliminação das fezes aí através do canal anal. Então, a função do intestino grosso é essa, é formar as fezes através dessa absorção de água e alguns sais minerais, fazer esse transporte do bolo fecal e, no final, aqui, a evacuação. Oi? Elas estão em quilo. No intestino delgado, ela está em forma de quilo. Aí, no intestino grosso, já vai haver a formação do bolo fecal. E essa formação do bolo fecal, ela é feita através dessa absorção de águas e sais minerais. Todo mundo sabe que quando a gente tem diarreia, a gente tem que fazer também uma reposição de alguns sais minerais, né, ali no soro, porque perde muita água que não deveria ser eliminada e alguns sais minerais. E tem o comprimento, né, de mais ou menos 1,5 metro, fazendo essa, né, circundando aqui a cavidade abdominal, e aqui no interior, nessa parte mais interna da cavidade abdominal, vão ter o jejum e hígado, principalmente as alças intestinais. Existem algumas diferenças entre o intestino delgado e o intestino grosso, né? A primeira diferença é essa quanto ao calibre e quanto à extensão. O intestino delgado, a gente já sabe que ele é mais fino, mas ele é mais longo. E o intestino grosso, ele é mais calibroso, daí o seu nome, mas ele é mais curto. Mas quando a gente olha aqui, mas em algumas regiões, conforme vocês viram lá no laboratório, nem sempre essa diferença é tão clara como aparece aqui na imagem. Algumas regiões do intestino grosso, ele também é um pouco delgado, ele é um pouco fino. Mas na superfície do intestino grosso existem algumas formações anatômicas que vão diferenciá-lo bastante do intestino delgado, que são a presença das tênias, dos áustros e dos apêndices omentais, também chamados de apêndices epiplóicos. Apêndices omentais ou epiplóicos são pingentes de gordura revestidos de peritônio, que fica aqui assim, pendurado, né, apenso à parede externa aqui do intestino grosso. Lá no laboratório, como as nossas peças elas já são um pouco mais antigas, elas já perderam essa coloração mais amarelada, mas nas peças mais recentes, você vê assim pingentezinhos amarelados, que são gordura. Tecido conjuntivo revestido com peritônio, está certo? Tecido adiposo. É adiposo. Tecido adiposo, revestido de peritônio, apenso, ou seja, empendurado aí na superfície do intestino grosso. Todo o intestino grosso a gente vai encontrar esses apêndices epiplóicos ou apêndices omentais. Eles podem ter uma nomenclatura ou outra. Na superfície do intestino grosso, também a presença das tênias. O que são tênias? São faixas, né, contínuas aqui na superfície do intestino grosso, e essas tênias, elas se formam devido à junção das fibras longitudinais, né, das fibras musculares longitudinais no intestino grosso. Toda a parede do intestino, a túnica média, é formada de fibras musculares,
que ela se dispõe de forma circular internamente e de forma longitudinal externamente. Isso acontece no esôfago, no estômago, nos intestinos, tanto no intestino delgado como no intestino grosso. No intestino grosso, essas fibras longitudinais, né, compridinha, elas não se dispõem toda a alça intestinal, elas se juntam formando 3 faixas. Aí essas faixas são chamadas de tênias. E as tênias, aqui no colo transverso, tem uma das tênias que está presa ao mesocolo transverso. Aí ela se chama de tênia mesocólica. Tem uma outra tênia que está presa no aumento maior, então ela é chamada de tênia omental. E uma terceira tênia, que ela fica mais posterior, que seria essa aqui, ó, ela fica livre, ou seja, nela não se fixa nenhuma prega peritoneal. Por isso ela é chamada de tênia livre. Essa nomenclatura, tênia mesocólica, tênia omental e tênia livre, ela se deve à posição no colo transverso. E essas tênias, elas são contínuas no colo ascendente, no colo descendente, no colo sigmoide, no seco, e elas recebem essa mesma nomenclatura, apesar de que, por exemplo, no colo ascendente, no colo descendente, não ter aumento e nem ter mesocolo, mas como elas são contínuas, elas recebem a mesma nomenclatura. No colo transverso, essa tênia aqui mais anterior é a tênia omental, mas aqui no colo descendente, no colo ascendente, ela fica posterior, então ela não fica visível, assim anteriormente. E essa tênia aqui mais anterior, no colo ascendente e no colo descendente, é a tênia livre. Que no colo transverso, devido à posição dela, ela fica mais posterior. Então, assim, quando eu vejo diretamente, numa vista anterior, né, essa aqui que fica bem visível no colo ascendente e no colo descendente são as tênias livres. Mas essa aqui no colo transverso é a tênia omental, mas elas são contínuas em toda a extensão. As tênias, elas começam bem aqui na emergência do apêndice vermiforme. No apêndice vermiforme se encontram as 3 tênias. Aí elas vão, né, saem de lá, vão em toda a extensão até a flexura reto sigmoide. Aqui no sigmoide elas vão terminando e no reto não tem mais tênias. Então elas desaparecem nessa dobrazinha aqui que se chama flexura reto sigmoide, que é uma flexura entre o colo sigmoide e o reto. Então essas são as tênias. Não, as tênias elas não têm exatamente uma função, elas têm uma característica, é que as fibras longitudinais no intestino grosso, elas se concentram, se condensam em 3 faixas. E uma outra característica é que a tênia, ela é menor do que o colo transverso, do que o intestino grosso como um todo. Então, é como se ela estivesse franzindo o intestino grosso. Imagina você passar uma linha, puxasse uma linha no tecido, ela fica franzindo aquele tecido. E aqui é como se as tênias também, elas fizessem assim um franzido no intestino grosso. Aí essas saculações, essas bolsazinhas que se formam aqui, elas são chamadas de áustros, ou simplesmente saculações. Então, por que é que os áustros existem? Porque o comprimento das tênias é inferior ao comprimento do intestino grosso. Então, isso faz com que apareçam essas saculações. Então, aí o intestino grosso, né, na sua superfície, se caracteriza pela presença dos apêndices omentais, também chamado de apêndice epiploico, presença das tênias, que são 3, livre, omental e mesocólica, e essa denominação é devido à posição no colo transverso, presença das saculações, também chamado de áustros, e o fato do que o intestino grosso ele é mais calibroso e mais curto, e o intestino delgado ele é mais fino e ele é mais longo. E o intestino grosso, ele forma esse contorno aqui da cavidade abdominal, sendo dividido nessas regiões. A primeira parte do intestino grosso é o seco. O seco, ele tem esse nome porque ele tem um fundo cego. Ele, né, termina numa saculaçãozinha em fundo cego, ele não sai do outro lado, então se chama seco. Isso aqui, exatamente aqui na fossa ilíaca direita. Aí do lado direito vai ascender aqui, vai subir o colo ascendente. O colo ascendente, ele sobe aqui do lado direito até
tocar no fígado. Quando ele chega lá no fígado, ele faz uma curvatura que se chama flexura cólica direita. Flexura cólica direita, ela também se chama flexura hepática, porque está em contato com o fígado. Aí o intestino grosso, ele vai se estender do lado direito e vai lá para o lado esquerdo. Essa parte aqui é o colo transverso, que é a parte mais longa do intestino grosso. Quando chega lá do lado esquerdo, né, já na extremidade esquerda aqui, vai tocar no baço. Quando ele chega lá no baço, ele dobra novamente. E essa dobra aqui é a flexura cólica esquerda, que como está em contato com o baço, também é chamada de flexura esplênica. E a flexura esplênica, ela é assim mais elevada, né? Ela é mais alta, assim, porque o baço é pequenininho. Ela é mais elevada e essa dobra é mais aguda. Ela é uma dobra mais acentuada. E, além disso, ela é menos móvel, ela tem menos mobilidade do que a flexura cólica direita. A direita é mais baixa, é menos aguda e ela é mais móvel. A gente vai ver na frente que existe um ligamento que vai da flexura cólica esquerda para o diafragma, que é o ligamento frenocólico, que ele vai diminuir essa mobilidade dessa flexura cólica esquerda. Aí ele é mais elevada, a flexura cólica esquerda ela é mais elevada, mais aguda e ela é menos móvel. Aí aqui tem o colo descendente. O colo descendente se estende da flexura cólica esquerda até aqui a região ilíaca esquerda. Opa. O colo descendente, ó, da flexura cólica esquerda até a fossa ilíaca esquerda. Quando chega lá na região ilíaca esquerda, vai executar assim uma curva que lembra um sigma, né, que é o S grego. Aí essa regiãozinha aqui curva em forma de sigma ou S se chama colo sigmoide. O colo sigmoide ele termina de frente ao sacro e lá ele se torna reto. Aí essa dobrazinha aqui se chama flexura reto sigmoidea. E aqui abaixo dessa flexura, né, adiante, anterior ao sacro, é o reto. O reto é assim dilatado, porque ele vai acumular fezes. E aqui na extremidade final, ela é bem estreita e fechado, é o canal anal. O canal anal tem os músculos em torno dele, que são os esfíncteres anais, interno e externo, que mantém ele sempre fechado. Na hora da defecação, esses esfíncteres relaxam, eles abrem o canal anal e as fezes são eliminadas na evacuação. Então, a gente vai ajudar o intestino grosso, mas essa parte de reto e canal anal, como já se localizam dentro da pelve, a gente vai estudar só na outra unidade. Então, começando aqui pelo seco. Né? O seco, essa primeira parte do intestino grosso, e se localiza abaixo desse órgão ilho-secal. O ilho, ele desemboca aqui no intestino grosso, exatamente, ele forma a transição, ele separa essa desembocadura, o seco do colo ascendente. Abaixo dessa papilazinha aqui é seco, acima dela é o colo ascendente. Então, ele que faz a transição. E a primeira parte do intestino grosso, e é uma estruturazinha pequena, né? Mais ou menos, vocês viram lá no laboratório, 7,5 a 8 centímetros de comprimento. Se localiza no quadrante inferior direito, lá na fossa ilíaca. O seco não possui não possui um mesentério, por isso ele não tem mobilidade. Diferente do apêndice vermiforme, que é essa projeçãozinha aqui inferomedial que ele tem, que tem meso. Então, se o apêndice vermiforme tem meso, ele tem mobilidade. No intestino grosso, tem meso no apêndice vermiforme, no colo transverso e no colo sigmoide. Então, essas três regiões, elas são móveis. As outras regiões, seco, colo ascendente, colo descendente, como não tem meso, eles não têm mobilidade. Eles estão fixos na parede posterior do abdômen. Então, não possui esse mesentério, mesocolo, e internamente ele é assim pregueado, e essas pregas são chamadas de pregas secais. O ilho, como eu já falei, desemboca aqui, ó, na transição entre o seco e o colo ascendente. E quando o ilho desemboca aqui, esse ósseo, ele vai formar uma elevação. Essa elevação se chama papila ileal.
E as estruturas que formam aqui essa papila, que controla a abertura e o fechamento desse ósseo, eles vão formar uma válvula. Aí a válvula eu chamo de válvula iliocecal. O ósseozinho, o buraquinho é o ósseo iliocecal. A elevação contornando é a papila. E toda a estrutura com os lábios, com os frenos, são a válvula. E essa válvula ela vai controlar essa abertura e fechamento, impedindo o refluxo do conteúdo do intestino grosso, né, voltar para o intestino delgado. Essa válvula tem essa função, impedir o refluxo do conteúdo do intestino grosso para o intestino delgado. Então, essa papila, ó, aqui você vê a papilazinha, a papila é a elevação. Só que essa papila, ela tem uma borda aqui em cima e uma borda aqui embaixo. Essa borda de cima se chama lábio iliocólico, porque ele está em contato com o colo ascendente. E esse lábio inferior, ele se chama lábio iliocecal, porque ele está voltado para o seco. Então, a papila é formada por dois lábios. O de cima é o lábio iliocólico e o de baixo é o lábio iliocecal. Esses dois lábios, eles se encontram assim nas laterais. Aí, quando eles se encontram aqui nessas laterais, formam os frênulos. São os frenos da válvula iliocecal. E como eu já falei, esse dispositivo é que vai impedir esse refluxo desse conteúdo. Então, medial e lateral são esses frenos? Sim, eles são, digamos assim, colaterais, um para cada lado, sendo um medial e um lateral. Aí toda essa região aqui abaixo dessa válvula é o seco. E o seco aqui inferior ao ósseo iliocecal, ele vai ter um outro ósseozinho, um outro orifício, que é o ósseo do apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme é uma estrutura oca. Aqui também vai entrar conteúdo. E ele é oco, e esse orifíciozinho dele, essa abertura dele é o ósseo do apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme é um divertículo cego, né, uma expansão de uma projeção também de fundo cego, e é oco, e ele tem uma comunicação com o intestino, né, com o seco, porque ele é oco. Internamente, ele possui tecido linfático. Até muito tempo se preconizou que o apêndice vermiforme não teria função nenhuma. Só que a concepção mais atual é que ele tem tecido linfático internamente, e a gente sabe que o tecido linfático é um tecido de defesa, ele defende contra infecções. Mas, muitas vezes, conteúdo fecal entra aqui dentro e, por algum motivo, o apêndice vermiforme ele se obstrui lá em cima. Ou por um coágulo, ou então por um conteúdo assim mais denso. Às vezes, essa comunicação ela se fecha, ela se obstrui. Aí pode acumular conteúdo fecal aqui dentro, com bactérias, e aí vai determinar a apendicite. Que a apendicite é a inflamação do apêndice vermiforme. Quando o apêndice está inflamado, né, apendicite, existe o risco de uma ruptura, né, desse apêndice vermiforme e passagem de conteúdo fecal infeccionado para dentro da cavidade peritoneal, o que pode determinar uma peritonite, um abdômen agudo. Então, frente a esse risco, o tratamento recomendado é a cirurgia de remoção do apêndice vermiforme, que se chama apendicectomia, né? Porque tem esse risco, ó. Geralmente quando a pessoa tem uma infecção, toma um antibiótico, daqui a uma semana, né, 7 dias, vai curar. O apêndice não dá para esperar isso tudo, porque já pensou se ele estoura, se ele rompe, conteúdo fecal dentro do peritônio, da cavidade peritoneal, pode determinar até óbito. Então, faz a cirurgia, hoje em dia, uma cirurgia fechada, uma cirurgia mais rápida. Né? Existe um pontozinho aqui, ponto de Mark-Borne, que o médico gasta, ele pressiona esse ponto de Mark-Borne, ele vai da cicatriz umbilical até a crista ilíaca, né? Até aqui, ó, essa pontazinha que eu toco aqui. Aí você mede aqui ele mais ou menos no 2/3 distante do umbigo, eu vou traçar essa linha imaginária. Aí 2/3 da cicatriz umbilical é a região aproximada do apêndice vermiforme.
Claro que isso é um ponto que os médicos utilizam, nem todo mundo é exatamente naquele ponto, porque as pessoas, né, existem variações anatômicas, mas é o local mais frequente. E aí o médico comprime, a pessoa sente dor, e sente uma dor muito intensa na hora da descompressão. Então o médico aperta, e aí na hora que ele solta, a pessoa sente uma dor muito aguda. É bem característico da apendicite, né? E aí depois, claro, vai ser comprovado com exame, hemograma, para que seja recomendada a cirurgia. Então, a apêndice vermiforme, né, uma estruturazinha vocês viram lá no laboratório, tem de 6 a 10 centímetros de comprimento, se localiza aqui na região póstero-medial do seco. Ó, você vê que ele fica aqui medialmente e um pouco assim para trás, póstero-ínfero-medial. E aqui na região de emergência do apêndice vermiforme, como eu já tinha falado, as 3 tênias elas vão se encontrar. Aqui, por exemplo, a tênia livre, que é essa mais anterior, a tênia mesocólica e a tênia aumental. Não, a mesocólica, desculpa, a mesocólica é essa e a aumental. Elas vão se encontrar aqui nesse ponto, né, e a livre. E é exatamente onde vai emergir aqui o apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme apresenta meso, aí a gente chama de mesoapêndice. Então, por isso, ele é móvel, ele tem mobilidade, porque ele tem um mesoapêndice. E através desse mesoapêndice, a artéria que faz a sua irrigação penetra e chega aqui no apêndice vermiforme. Ela se chama artéria apendicular, ela se origina nessa artéria aqui, ó, que é a ileocólica. Aí a ileocólica, que eu vou falar mais na frente dela, ela vai irrigar o final do ilho, o apêndice vermiforme, o seco e o início do colo ascendente. Toda essa artéria aqui, ó, é a ileocólica. A artéria apendicular. Nessa figurinha aqui, ó, seria essa aqui. Aí ela se origina na artéria ileocólica. Aí ela passa pelo mesoapêndice, porque uma característica, né, dessas artérias dos intestinos é que elas sempre passam pelo peritônio. Então, a gente observa ela no mesentério, no mesocolo, no mesoapêndice. Então, e a gente viu também que lá, por exemplo, no duodeno, no baço, eles sempre passam por algum ligamento, lá no fígado, né, gasto, hepato, duodenal, no caso dos vasos, né, que vão para o fígado. Então, elas sempre vão por alguma membranazinha do peritônio para chegar no órgão. E a veia apendicular, não tem uma figura, mas a veia apendicular, que ela tem o mesmo trajeto, ela também vai desembocar, ela é tributária da veia ileocólica. Elas têm o mesmo trajeto. Aí depois do seco, né, vão vir os colos. A gente tem o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide. Então, tudo aí são os colos. Falar primeiro sobre o colo ascendente. O colo ascendente é a segunda parte do intestino grosso e se localiza aqui do lado direito da cavidade abdominal, né? Tem essa direção ascendente até chegar lá no fígado, onde vai fazer essa curvatura que se chama flexura cólica direita ou flexura hepática. O colo ascendente, ele é retroperitoneal, ele não tem meso, ele não é todo revestido pelo peritônio. No entanto, o peritônio, ele reveste a face anterior e os contornos aqui lateral. O peritônio só não reveste a parede posterior. É como se tivesse aqui o peritônio e como se fosse o colo ascendente, e o peritônio tivesse aqui, ó. Ele vai revestir na frente, dos lados também, ó. Ele só não reveste lá atrás. Se ele reveste só anterior... Ele reveste a parte anterior e a parte anterior que movimento, peristaltismo, ou não? Não. Quando a gente fala peristaltismo, tem tudo. Peristaltismo é só um movimento assim de constricção. Movimento que eu falo, ele se movimentar ele inteiro, tá? Então, a parte anterior tem, né, movimento? Não, movimento peristáltico tem em qualquer lugar. Tá. Agora, mobilidade da estrutura inteira, né? Ó, quando, por exemplo, o colo transverso, ó, ele sobe, ele desce, ele tem mobilidade ele inteiro. Mas peristaltismo
tem em qualquer víscera, tá? Então, porque assim, quem faz a mobilidade da víscera como um todo é o peritônio. Quem faz o peristaltismo é o músculo liso que tem na parede dele. Então, sempre vai ter peristaltismo. O duodeno é retroperitoneal, não tem mobilidade, mas tem peristaltismo. Tá? Retroperitoneal. Mas o peritônio reveste a parede anterior e os contornos laterais. Só não reveste a parede posterior. Então, não forma meso. Se não forma meso, não tem mobilidade, não é peritonizado. Ó, o que eu botei aqui, ele é coberto anterior e nos seus lados. Aqui, ó, o peritônio, ele vai passar por a frente, vai passar aqui medialmente e vai passar lateralmente. Quando você tira o intestino grosso, tá? Você está dando para ver a foto, mas aqui no local do colo ascendente, ó, não tem peritônio parietal, porque a víscera já está lá. E aqui você vê que nas outras regiões tem só a raizinha do mesocolo transverso, do mesocolo sigmoide, do mesentério, mas aqui, ó, na região do colo ascendente e no colo descendente, ele está colado mesmo na parede posterior. E o colo ascendente, ele está separado dessa parede aqui lateral do abdômen por uma depressão. Entre o colo ascendente e a parede do abdômen, aqui do lado, tem uma depressãozinha assim profunda. Essa depressão se chama sulco paracólico. No colo ascendente tem o sulco paracólico direito, eu nem coloquei aqui, mas botem sulco paracólico direito. E do lado do colo descendente tem o sulco paracólico esquerdo, porque o peritônio, quando ele reveste aqui, por exemplo, o colo ascendente, aí ele vai lá para trás, aí depois é que ele se reflete aqui para revestir a parede do abdômen. Então, esse fundinho aqui se chama sulco paracólico. Quando a pessoa, por exemplo, tem ascite ou tem uma hemorragia, que aí fica em decúbito dorsal, aí o líquido chega e escorre lá para as laterais. Quando a pessoa tem uma peritonite, que tem pus, coleção purulenta. Então, o espaçozinho, normalmente, é um espaço virtual, porque eles estão em contato, assim, mas quando tem uma patologia que produz secreção purulenta, que drena sangue, hemorragia ou um ascite, aí fica entrando aquele líquido ali entre o colo ascendente e a parede do abdômen. Então, aqui o sulco paracólico seria esse espaçozinho aqui, ó. Sulco paracólico direito. E do lado esquerdo também vai ter um sulco paracólico esquerdo. E todo o intestino, ele é assim coberto aqui anteriormente pelo aumento maior. Ele é separado da parede abdominal anterolateral pelo aumento maior. O aumento maior é como se fosse um avental. O livro compara como um avental, que fica bem na frente, cobrindo assim esses intestinos. Tanto o intestino delgado como o intestino grosso. Aí depois do colo ascendente vem o colo transverso. O colo transverso é a parte mais longa, mais móvel e também mais larga do intestino grosso. É a parte maior do intestino grosso. Tem mais ou menos 45 centímetros de comprimento. E é uma região bastante móvel em virtude da presença do mesocolo transverso. Todo órgão que tem mesoapêndice, mesocolo transverso, mesocolo sigmoide, mesentério, quando tem meso, dá mobilidade ao órgão. Então, por exemplo, durante uma cirurgia, o médico pode movimentar ele aqui, bota para cima, para baixo, dependendo da região que ele quer acessar. Então, ele tem essa mobilidade. Isso aqui é o mesocolo. De um lado, ele tá preso aqui ao aumento maior, e do outro lado, ele está preso ao mesocolo transverso. Por isso é que essa têniazinha aqui, a única que não se fixa nada é a tênia livre. Aí o mesocolo transverso se prende na tênia mesocólica. E o aumento maior se prende na tênia aumental. Ele se estende da flexura cólica direita até a flexura cólica esquerda. Normalmente ele não é retinho assim, não. Ele tem essa concavidade. Em algumas pessoas, essa concavidade ainda é maior, às vezes ele chega até a cicatriz umbilical, até umbigo, ele tem essa forma bem arqueada, em forma de arco.
E a flexura cólica direita, a gente já comentou, ela se chama flexura hepática, e ela é mais baixa, ela é menos aguda e ela é mais móvel. A flexura cólica esquerda, ela é chamada flexura esplênica, e ela tem características opostas, ela é mais alta, ela é mais aguda, a dobra assim mais fechada, e ela tem menos mobilidade. Da flexura cólica esquerda para o diafragma, vai se fixar esse ligamento aqui, ligamento frenocólico. Aí esse ligamento, ele dá menos mobilidade a essa flexura cólica esquerda e nele também vai se prender o baço, que está logo aqui nessa região. Tá? Aqui a mesma coisa. E o mesocolo transverso, onde ele se fixa aqui na parede posterior do abdômen, a gente chama de raiz do mesocolo transverso. Onde é que está a raiz do mesocolo transverso? Ele está preso na borda inferior do pâncreas, também na parte descendente do duodeno e ainda aqui no rim também, no rim direito. Então, esse pontozinho que ele se fixa, porque esses órgãos aqui, eles são retroperitoneais, né? O rim, o duodeno, o pâncreas, aí o mesocolo se fixa lá, na parede posterior do abdômen, mas nesses órgãos aí, que estão colados também na parede posterior do abdômen. Aí essa região se chama raiz do mesocolo. Aqui é a raiz do mesentério, e quando o mesocolo se fixa lá atrás, é a raiz do mesocolo, transverso. Após a flexura cólica esquerda, aí vai descer aqui do lado esquerdo o colo descendente. Então, ele está aqui no contorno esquerdo do abdômen, da cavidade abdominal, se estendendo da flexura cólica esquerda até a região ilíaca, lá fossa ilíaca, crista ilíaca, chega até lá. E também é igualzinho ao colo ascendente. O peritônio reveste só a sua face anterior e os seus contornos, mas não reveste a parede posterior. Portanto, ele não tem mobilidade e ele também não tem meso. E existe também o sulco paracólico, aqui lateralmente, entre o colo descendente e a parede lateral aqui do abdômen. É um espaço virtual, tem uma pequena quantidade de líquido peritoneal só para lubrificar, mas em situações patológicas pode aumentar esse espaço e entrar algum líquido aí dentro. Após o colo descendente, vem o colo sigmoide. Essa palavra sigmoide vem de sigma, que é uma letra grega que corresponde ao S, nosso S arábico. Então, o colo sigmoide, ele tem essa formazinha curva em forma de S ou de sigma. Também uma parte grande, tem mais ou menos 40 centímetros de comprimento. A parte maior é o colo transverso e a segunda maior é o colo sigmoide. Ele faz essas voltas aqui, então ele fica também extenso. Ele tem esse trajeto sinuoso e ele vai da fossa ilíaca esquerda até a face anterior do sacro, terminando ao nível da terceira vértebra sacral. Aí a partir da terceira vértebra sacral, quando faz essa dobrazinha aqui, que é a flexura reto-sigmoide, aí vai começar o reto. O reto fica na frente do sacro e ele vai descer até o canal anal. Aí o canal anal tem um orifíciozinho bem no final, o orifício é o ânus. E o canalzinho ainda interno é o canal anal. Aí, em torno do canal anal, tem essa musculatura aqui que forma os esfíncteres anais. Existe o esfíncter anal interno, que é músculo liso, portanto involuntário. Esse aqui, ó. E tem o esfíncter anal externo, que é músculo estriado esquelético, portanto voluntário. Existem dois esfíncteres anais, interno e externo. E o colo sigmoide, ele também apresenta mobilidade em função do mesocolo sigmoide. Então, tem o mesocolo transverso, o mesocolo sigmoide. O mesocolo sigmoide, ó, ele vai dar mobilidade ao colo sigmoide, através dele vão passar as artérias sigmoides, e onde ele se fixa aqui na parede posterior do abdômen é a raiz do mesocolo sigmoide. Ele fica aqui localizado, a raiz do mesocolo sigmoide, ele é assim, em forma de V, ele parece um V de cabeça para baixo, um V invertido. Ó, ele tem um braçozinho aqui medial e um braço aqui mais lateral e outro mais medial. Ele tem essa formazinha de V.
Aí ele vai passar aqui anterior aos vasos ilíacos, anterior ao ureter, né? E se fixa lá atrás. Aí aqui ao nível da terceira vértebra sacral, o colo sigmoide vai terminar e vai começar o reto. Ao nível dessa flexura reto sigmoide, as tênias vão desaparecer. As tênias tem no seco, no colo ascendente, no colo transverso, descendente, sigmoide. Mas no reto elas não vão mais existir. Porque ao nível do reto, essas fibras longitudinais, elas vão se espalhar e vão contornar todo o reto. Sim. Os dois colos, do ascendente e descendente, a parte posterior dele, é colado no oblíquo interno, não? Ela é colada, ela fica... O mais interno é o transverso. É o músculo transverso. Aí aqui, toda essa parede aqui vai ter o peritônio parietal. E o peritônio parietal, ele não tem aqui exatamente, mas aqui também tem muita gordura, tem outras musculaturas, mas sim, mas ele fica lá adjacente ao músculo transverso. Só que não é assim, né? Perto do abdômen, né? Sim, sim. Então, esse é o colo sigmoide, né? O intestino grosso, ele é irrigado por artérias que provêm da mesentérica superior e outros que provêm da mesentérica inferior. Então, é irrigado por ramos da artéria mesentérica superior e da artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica superior, ela irriga o intestino delgado e o intestino grosso até a flexura cólica esquerda. Aí, a partir da flexura cólica esquerda para baixo, já é artéria mesentérica inferior. Tudo bem? Então, a artéria mesentérica superior, ela vai dar ramos para o pâncreas, do duodeno, para o jejum, para o ilho, né? Ela dá as artérias pancreático do adenal inferior, pancreático do adenal inferior, aí dá as jejunais e as ileais. Esse último ramo aqui, como se fosse assim, o ramo terminal dela, é a iliocólica. A iliocólica, ela vai irrigar final do ilho, apêndice vermiforme, seco e parte inicial do colo ascendente. Essa artériazinha aqui, ó. Aí a mesentérica superior, ela vai dar também a cólica direita. Ó, no contorno direito dela, até perguntei isso no exercício, muita gente errou. No contorno direito dela, quer dizer, do lado direito, ela vai dar a cólica média, a cólica direita e a ileocólica. No contorno esquerdo, aqui estão cortadinhas, mas ela vai originar inúmeras artérias jejunais e ileais. As artérias jejunais e ileais, elas não têm um número fixo, elas são várias. Dependendo da pessoa, dependendo do indivíduo, grande, pequeno, elas são um número X. E elas vão se anastomosando, né, para irrigar. E nesse contorno aqui direito, vai originar essas três artérias que vão para o intestino grosso. Ileocólica, cólica direita, cólica média. A ileocólica irriga nessa transiçãozinha aqui que eu já falei. Aí a cólica direita, ela irriga o colo ascendente e a cólica média irriga o colo transverso. Ou seja, a artéria mesentérica superior, ela irriga até a flexura cólica esquerda. A artéria mesentérica inferior, ela vai originar a cólica esquerda, que vai irrigar o intestino delgado, o colo descendente, as artérias sigmoides, que vão irrigar o colo sigmoide, e a artéria retal superior, que vai irrigar a parte superior do reto. Porque o reto, a parte inferior e o canal anal têm outras artérias retais, por isso é que essa aqui é chamada de retal superior. Porque existe a artéria retal média e a artéria retal inferior também, só que não são ramos da mesentérica inferior. E todas essas artérias, ileocólica, cólica direita, cólica esquerda, média, cólica esquerda, sigmoides, retal superior, elas vão ser anastomosantes. Elas se anastomosam entre si. Essa anastomose dela, circundando aqui o intestino grosso, se chama artéria marginal. Algum livro chama artéria justa cólica. Ela está colada justa ao colo, a artéria justa cólica ou marginal.
E dessa artéria marginal vão sair as artérias retas que já vão direto aqui para o intestino grosso, fazer essa irrigação. Então, essa é a vascularização e irrigação do intestino grosso. As veias... assim, algum livro não considera, porque ela sai aqui, mas ela tem essa anastomose. Mas o ramo terminal da mesentérica superior seria a ileocólica. E da mesentérica inferior seria a retal inferior. É a retal inferior. Tá? E as sigmoides, elas são em número variável. Retal superior. Superior. A retal inferior, que é essa aqui, ó, ela se origina da artéria ilíaca interna. Ela já não é mais sangue aqui das mesentéricas, ela já vai ilíaca comum, aí tem a ilíaca interna e a ilíaca externa. O sangue dela já vem da ilíaca interna. A retal superior. Tá? E, na verdade, a retal média tem a retal superior, a retal média, a retal inferior. A retal superior é da mesentérica inferior. Aí a retal média seria, ela nem está muito boa aqui, mas seria aqui, ela se origina da ilíaca interna. Opa. Seria essa aqui, ó. Ela nem está muito boa, ela é da ilíaca interna. Aí essa de baixo é a retal inferior, que ela se origina da artéria pudenda, que é ramo da ilíaca interna. Tá? Ou seja, o sangue da retal média e da retal inferior vem da ilíaca interna, direto ou indiretamente. E da retal superior vem da mesentérica inferior. As veias têm o mesmo nome das artérias. Então, tem veia ileocólica, tem veia cólica direita, cólica média, cólica esquerda, sigmoides, retal superior, e elas vão para as veias mesentéricas também. Então, é o trajeto voltando. E as veias mesentéricas, já botei aqui das mesentéricas, a gente sabe que a veia mesentérica inferior, ela é tributária da veia esplênica. E a veia esplênica, depois que já recebeu aqui a mesentérica inferior, a veia esplênica, ela se une com a veia mesentérica superior para formar a veia porta hepática. Então, todo o sangue daqui vai para o fígado, com exceção do sanguezinho lá no final aqui do reto e canal anal, que já não vai passar pelo fígado, porque ele já vai para a veia ilíaca também, tá? Mas a parte superior do reto, todo o restante aqui, todos os colos, seco, apêndice vermiforme, tudo vai para a veia porta hepática. A veia mesentérica inferior, ela é tributária da esplênica. Aí, até aqui ainda é esplênica. Aí a esplênica se junta com a mesentérica superior e a junção delas duas é a veia porta. Aí a veia porta já formada, ela vai receber a artéria gástrica esquerda, aqui está cortada, mas também a artéria gástrica direita. A drenagem da linfa é realizada por vasos linfáticos, que são ricos em linfonodos. Os linfonodos que estão em cima dos colos, a gente chama de linfonodo epicólico. Essa palavrazinha epi, como se fosse em cima. Ela está aqui, ó, em cima. São os epicólicos. Mas tem um linfonodos que não estão em cima, mas eles vão contornando aqui todo o colo, em paralelo. Aí esses aqui são chamados de paracólicos. A linfa primeiro passa no linfonodos epicólicos, depois vai passar no linfonodo paracólicos, aí vai passar no linfonodos cólicos. Esse que acompanha a cólica esquerda, a cólica média, a cólica direita, a iliocólica, a gente chama de cólicos, linfonodos cólicos. Aí, esses linfonodos cólicos, eles vão desembocar em linfonodos mesentéricos inferiores e mesentéricos superiores. Esses linfonodos, eles vão drenar, esses vasos linfáticos, eles vão drenar a linfa para o tronco intestinal. Aí, o tronco intestinal vai formar depois a cisterna do quilo, junto com os troncos lombares, e a cisterna do quilo vai formar o ducto torácico. Então, a drenagem linfática da cavidade abdominal inteira é feita pelo ducto torácico.
Só que tem todo esse trajetozinho passando por esses linfonodos, até chegar na cisterna do quile e no ducto torácico. Ele faz a mesma da artéria. Como ele vem assim voltando, é como seguindo, tem o mesmo nome, mas é como se fosse acompanhando as veias. Porque a linfa ela tem o mesmo trajeto das veias, porque o sangue está indo pelas artérias, aí o sangue volta pelas veias e a linfa volta pelos vasos linfáticos. Então, assim, o trajeto é o trajeto das veias. Os vasos linfáticos, eles ajudam as veias, digamos assim, eles ajudam a drenagem venosa. A gente tem a drenagem venosa e a drenagem linfática. Elas têm a mesma direção do sangue venoso. Porque o sangue, ele é bidirecional. Para qualquer órgão, ele vai e volta, vai e volta. Ele é bidirecional. A linfa não, ela é unidirecional. Só vem. Ela só vem para a próxima ali do coração. Então, o sangue é bidirecional e a linfa é unidirecional. E é isso. Eita, ela está apressada. Certo. Gente, sexta-feira, né? A Fernanda aí está apressada. Sexta-feira eu vou dar aula teórica. Aí vai ser híbrida. Quem tiver aula aqui, vem. E quem quiser, fica assistindo em casa. Se ninguém vier, me avisa, porque eu também não venho. Mas, assim, para mim... Hã? Porque vocês vão vir para a aula de 9, né? A turma que vai ter aula. Pronto, pois então fica combinado assim. Próxima aula eu vou dar rins, ureteres e glândula suprarrenal. É uma aulazinha simples também. Essas aulas agora são tudo aulas. Tem muita complicação. É a última antes da prova. Dessa prova, sim. Porque na terça-feira é feriado, né? E aí na quarta-feira vocês já vão fazer a prática de rim. E na aula teórica a gente faz alguma outra atividade. Então é isso. Tchau, pessoal aí de casa. Tchau, tchau. Até mais, professora. Tchau. Tchau.